Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Histórias assombradas. Na verdade, vou contar um combo de relatos para vocês. A gente vai tentar um formatinho novo aqui, onde em vez de colocar um relato por vez, a gente vai colocar 3 relatos, 4, 5 relatos, dependendo, em um único vídeo. Tá? Babuf, acabou um relato, começa outro, certo? Vamos fazer esse teste, aí vocês digam se estão gostando ou não, ok? O copo borbulhante da penseira. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há muitos anos atrás, quando ela nem era nascida ainda, lá por 1960 e pouco. Ela conta que o bisavô dela, o Beto, ele sofria de uma enxaqueca fortíssima. E era uma enxaqueca passada de geração em geração, só que pulava uma. Sabe, tipo assim, o bisavô dela tinha, o avô não teve. A mãe dela tem a enxaqueca, ela não tem. Sabe, pula uma, mas vem, ó. E ela conta que essa dor é descrita por eles como um poderoso martelo batendo aqui, ó, na lateral esquerda da cabeça, acima do olho, que ecoa lentamente. E essa dor aumenta e diminui ao longo dos dias, todos os dias, sem pausa. Então essa dor não vai embora, ela apenas diminui ou aumenta, mas está ali todos os dias, essa martelada aqui, ó, nesse lugar da cabeça. E cansado dessa dor, o bisavô dela reclamava todos os dias, pedia ajuda a Deus para livrar dessa dor. E ela conta que ele era católico, porém não adorava santos. Ele diz que achava isso uma blasfêmia contra o Senhor. Mas também nunca negou ajuda de nenhuma parte. Ou seja, se viesse uma ajuda de uma benzedeira, de outra religião, acho que ele estava aceitando. Já a avó dela era evangélica, muito fiel às práticas da religião dela, mas também aberta a outras ajudas. E graças ao conselho de uma antiga e boa amiga, a avó dela pediu ajuda de uma penseira. Uma penseira é uma mulher que ajuda as outras pessoas através de orações que ela faz em casa. Então essa penseira, a Dona Antônia, foi até a casa deles. E chegando lá, o bisavô dela reclamou dessa dor, que ele não aguentava mais esse tormento todos os dias. Não queria mais que essa dor fosse amiga dele, ele queria essa dor bem longe, o mais longe possível dele. A Dona Antônia, a penseira, muito sábia, muito calma, pediu a Dona Marta, que é a avó da moça que nos conta esse relato, pediu a ela um copo com água e um pano branco. Ou era só um pano, não sei, um pano. Um copo com água e um pano. E assim foi feito, entregaram para ela o copo com a água e o pano. E então ela disse que o avô dela assistiu a coisa mais inimaginável que podia acontecer. Algo muito louco. Antônia colocou o copo com o pano sobre a cabeça do Beto, do bisavô dela. E aí ela começou a fazer a oração. Enquanto ela fazia a oração, o copo borbulhava a água dentro do copo. Borbulhava tanto que chegava a derramar a água para fora do copo de tanto que borbulhava. Parecia água fervente. Não tinha explicação. Aquilo não era química, não era ciência, não era nada, não tinha nada ali que pudesse explicar isso. Não era explicável, mas era visível e assustador. Quando a Dona Antônia terminou, seguiu seu caminho, foi embora, e o Beto, o bisavô dela, nunca mais teve nenhuma dor de cabeça, nunca mais teve enxaqueca. O que os médicos não resolveram, Deus ajeitou. Infelizmente, a mãe dela ainda sofre com essas dores, sendo que tem dia que ela tem que passar o dia inteiro no escuro total. Mas felizmente diz que já faz um bom tempo que uma dor dessas não chega até ela. E ela termina dizendo aqui, ó, meus amigos, não recusem ajuda. Sempre abram as suas portas para o bem que ele vem. Talvez 7 além? A moça que nos conta esse relato tem 19 anos e é de Manaus.
E ela diz que isso que aconteceu com ela é bem intrigante. E vendo vários relatos a respeito de Sete Além, ela pensa que talvez esse seja um deles. Tudo começou quando ela estava no caminho indo para a faculdade, alguns meses atrás, e uma senhora começou a passar mal. E a mulher pediu para parar o ônibus, né? E ela conta que ficou meio chateada porque ela já estava atrasada. E aí meio que ela pensou, meio que brincando assim, meio rindo no pensamento, né? Pensou, poxa, isso é hora de passar mal? Bom, o motorista parou e ela desceu. Aí uns 5 minutos depois que o ônibus começou a andar de novo, ela pegou, botou os fones de ouvido, tava tocando aí a música A Little Piece of Heaven, do Avenged. Aí ela olhou pela janela do ônibus e disse que quase surtou com o que ela viu. Tinha ali um senhor de idade andando pela rua normalmente, só que de repente esse senhor voltou, começou a andar para trás numa velocidade incrível, como se fosse uma fita rebobinada. E aí quando ela se deu conta, ela não estava mais no ônibus. Ela conta que ficou desesperada e começou a chorar, pensando que talvez ela nunca mais voltasse para casa e ficasse presa naquele lugar para sempre. Foi quando ela viu que estava vindo na direção dela uma moça que aparentava ter mais ou menos uns 25 anos. Ela usava roupas antigas e tinha um cabelo longo. Chegou até ela e perguntou: "Por que você tá sozinha?" E ela respondeu que ela não estava sozinha, que ela estava com o pessoal do ônibus. Aí a moça sorriu e disse gentilmente: "Vem, eu vou lhe mostrar o caminho. Aqui não é o seu lugar." Aí chegando a um pé de árvore, assim, umas árvores, a moça pediu para ela fechar os olhos e não ter medo. Aí ela conta que fechou os olhos, se cagando de medo, na verdade, e quando abriu de novo, ela estava dentro do ônibus, como se nada tivesse acontecido. Aí imediatamente ela perguntou para um homem que estava sentado do lado dela: "Você viu aquilo? Você viu aquela mulher? Para onde aquela mulher foi?" Só que aí diz que o homem olhou para ela como se ela fosse uma maluca, levantou e saiu do lado dela. E até hoje ela se pergunta, o que foi aquilo? Uma projeção astral? Universo paralelo? Sete além? O que me salvou? Homem? O deus cornífero ou a deusa? O moço que nos conta esse relato diz que um dia desses ele foi com o pessoal da Zumba para Aquidauana, uma cidade próxima à capital do Mato Grosso do Sul. Foram para lá e voltaram no mesmo dia. E eles pararam na academia e já era por volta da meia-noite. E diz que como ele já estava acostumado a andar ali pelas redondezas da academia, ele não se preocupou. Ele simplesmente... e a casa dele não ficava nem a 3 quarteirões da academia. Então ele simplesmente se despediu da galera e foi andando para casa. Ele colocou o fone de ouvido e foi cantando a música alto, feliz e saltitante. Diz que ele estava muito contente, muito alegre. Estava indo tranquilo, porque diz que ele conhece o lugar e não tem medo. É lógico, diz que ele sabia que tinha que prestar atenção, né, ter cuidado, mas diz que ele estava tão feliz, tão contente com aquela viagem que eles tinham feito, que ele não estava nem aí. Foi quando um homem, vestindo um casaco de lã verde-oliva, assim, tipo do exército, e uma calça jeans escura, parou do lado dele. Diz que de princípio ele se assustou, diz que quase gritou, mas acabou que ele sentiu uma paz naquele momento. Diz que na verdade aquele cara era lindo, mais ou menos 1,80 m de altura, forte, claro, de olhos claros também. E esse homem virou e falou para ele com uma voz calma e aconchegante, mas sem olhar para ele. Falou para ele, mas sem olhar para ele. "Tem um homem mal encarado te seguindo." E ele, sem olhar para trás, meio assustado, falou quase que gritando: "Que mané mal encarado? Mal encarado é você. Quase me caguei. Como que você vai chegando assim? Eu nem te conheço." Então o cara colocou a mão na boca dele. Aí ele falou que quase surtou, deu uns tapas no cara, regalou os olhos, tipo, meu Deus, agora ferrou, né? E gritando de novo: "Tira a mão da minha boca, seu retardado, eu nem te conheço." Daí o cara virou pra ele e disse: "Carlos." Aí disse que a hora que ele falou isso, ele quase gelou. Ele falou: "Como que ele sabe o meu nome?" Diz que ele nunca tinha visto esse cara. E olha que ele tem uma memória boa. Se ele tivesse visto, ele se lembraria. Além do mais, a maioria que o conhece o chama de João e não de Carlos, que é o segundo nome. Carlos é tipo os mais íntimos que chamam. E aí ele continuou falando: "Olhe para trás, tem um homem te seguindo." E quando ele olhou para trás, realmente tinha um homem,
Era um cara alto, branco, mas um branco quase cinza. Vestido todo de roupas sociais, um terno, sapato e um chapéu que escondia o rosto dele. E esse cara estava parado a uns 200 metros de distância deles. E ele disse que quase fez tudo nas calças ali aquela hora de tanto medo. Ele falou que subiu um arrepio nele nessa hora. Era estranho, aquilo dava medo, aquilo arrepiava a espinha. E aí o moço que estava do lado dele virou para ele e disse quase sussurrando: Eu vou com você e te protejo. Ele disse que não retrucou, aceitou aquela ajuda. Ele conta que estava estático com aquela presença atrás dele, porque ele sabia que aquilo não era humano. E já chegando perto da casa do moço que nos conta esse relato, aquele homem que estava seguindo ele começou a rosnar, como se não estivesse gostando do que estava acontecendo, como se tivesse raiva de algo. E aí quando eles chegaram na casa dele, o moço que o acompanhava disse: Agora vai ficar tudo bem. Entre, que daqui eu cuido. Aí ele entrou rápido em casa e quando ele estava fechando o portão, ele viu o homem que o acompanhava sumindo como fumaça. Isso depois que aquele outro ser parece que virou uma sombra. Ele conta que saiu correndo, entrou no quarto dele, se deitou quieto e ficou pensando no que acabou de acontecer. E diz que dormiu como se não houvesse amanhã. Mas o que era aquilo, ele não sabe explicar. A vela e a água que desapareceram. A moça que nos conta esse relato é de São Paulo e isso aconteceu com ela e com a mãe dela. Ela conta que perdeu o irmão dela de 19 anos afogado na Praia Grande, em São Paulo, em 1975. Ela tinha 5 anos na época. E com o passar dos anos, só ficou ela e a mãe dela morando na casa. E diz que quando ela fez 9 anos, ela lembra que alguém na escola falou que era bom acender uma vela e colocar um copo com água para um parente falecido. Fazer isso de vez em quando que era bom. E ao escutar isso, ela quis fazer na casa dela. Então de noite ela foi lá, pegou uma vela branca, pegou um copo com água, foi até o quintal, acendeu a vela e colocou em cima de um pirex, colocou o copo com água do lado, rezou para a alma do irmão dela e para o anjo da guarda, mas ela ofereceu aquilo ao irmão dela. Depois entrou em casa e foi dormir. Ela conta que dormia na mesma cama com a mãe dela, numa cama de casal, dormia ela e a mãe. Então a mãe dela também se deitou, apagaram as luzes e foram dormir. E aí quando ouviu a mãe dela roncando, disse que pensou: uau, minha mãe dorme rápido, hein? E ela ficou quieta lá na cama, esperando o sono chegar. Até que ela ouviu alguém abrir o portão da casa dela e escutou os passos vindo em direção ao corredor. E eram passos de sapato social, passos de sapato de homem. Na hora ela pensou que alguém entrou para chamar a mãe dela para alguma coisa, para avisar de alguma coisa, só que ela reparou que os passos vieram na direção da janela do quarto delas, onde estava a cama. Uai! Aí ela achou estranho porque os passos ficavam indo e voltando, tipo ia até onde estava a vela e voltava até a janela do quarto. E assim ficava, andava para lá e para cá. Aí nesse momento ela cutucou a mãe dela que estava dormindo e falou baixinho: Mãe, tem alguém andando aí no quintal. Aí a mãe dela acordou e ficou escutando aqueles passos também. Daí a mãe dela virou e falou bem alto: Quem é? Nisso, os passos pararam próximo à janela do quarto e bateram na janela. Tum, tum, tum. Ela conta que aquilo gelou ela na hora. E a mãe dela perguntou novamente: Quem é? E ninguém respondia. Só que a mãe dela, que diz que sempre foi muito corajosa, falou, virou para ela e falou bem baixinho: eu vou levantar no escuro, não vou acender nenhuma luz e vou lá fora. Quero ver se eu não pego esse engraçadinho. Aí ela conta que não ficou sozinha para trás, não. Ela foi atrás da mãe dela e foram as duas no escuro lá até chegar na porta da cozinha, no total escuro, sem acender uma luz. E ela conta que o portão ficava em frente à porta da cozinha, então não teria como a pessoa ir embora, passar pelo portão sem ser percebido por elas naquele momento. Aí a mãe dela começou a abrir a porta devagarzinho e ela que grudada atrás da mãe lá, morrendo de medo. E quando ela abriu,
A porta, ela só viu o trinco do portão balançando, mas não tinha ninguém no quintal, não tinha ninguém no portão. Ela conta que a mãe dela ainda correu até o portão para olhar, porque diz que eles moram numa viela. Não daria para a pessoa sair pelo portão e se esconder, sumir na rua. Era uma viela, dava para ver, daria para ver a pessoa lá. E não tinha ninguém na rua. E a mãe dela ainda correu até a rua principal ali que passava do lado e também não viu ninguém. Aí elas voltaram para casa e quando chegaram no quintal, perceberam que não havia mais nem vela, nem copo com água. A vela havia desaparecido totalmente e a água do copo também havia desaparecido. Ela disse que falou para a mãe dela, mas a mãe dela não acreditou. Disse que talvez a vela já tivesse derretido totalmente e a água derramou. Mas ela disse que não acha que aconteceu isso, porque não tinha nem vestígio de cera no pirex que ela colocou a vela para derreter, não tinha nem vestígio de cera e não tinha molhado em volta do copo, como se tivesse derrubado a água. Tava tudo seco e tava tudo no mesmo lugar, do jeito que ela tinha colocado. Ela diz que até hoje ela acredita que foi o irmão dela que veio buscar a vela e a água e bateu na janela do quarto delas em forma de agradecimento. O que vocês acham? Se gostaram desses relatos, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, sigam a gente nas redes sociais e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E deixem a opinião se vocês gostaram desse novo formato ou não. Deixa aí, fale aí, ficou legal, não ficou? Deixa aqui nos comentários, certo? E até o próximo relato. Tchau!